Poder sentar, amados. Glórias sejam dadas a Jesus. Meus irmãos, nessa noite eu vou falar convosco sobre um assunto muito conhecido dos irmãos. E ao mesmo tempo, eu quero dizer a todos que não vou falar nenhuma novidade. Tudo que vou falar aqui é aquilo que o Espírito Santo já tem usado os obreiros e obreiras que ocupam esse altar para falar. Entretanto, tudo que vou dizer é de grande importância ser relembrado para que possamos praticar e assim, por sua vez, agradarmos a Deus. Amados, eu quero falar um pouco com vocês sobre necessário vos é nascer de novo. Eu quero falar sobre um novo nascimento. A importância dessa etapa na vida dos cristãos. Estamos diante de um texto bíblico, meus irmãos, em que um homem chamado Nicodemos, como diz o versículo 1, fariseu, príncipe dos judeus, procurou Jesus para conhecer um pouco mais sobre a doutrina de Cristo. E o nosso Senhor disse para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo para compreender aquilo que o Senhor estava pregando. De forma que a lição que Jesus coloca diante de Nicodemos é de que todo ser humano que quer realmente se aproximar de Deus, ele precisa passar por esta etapa, que é a etapa do novo nascimento. Porque ninguém que não nasceu de novo não pode se aproximar profundamente de Deus. Porque a aproximação profunda de Deus é justamente um resultado do novo nascimento. Mas o que é o novo nascimento? Irmãos, nascer de novo trata-se de uma ação sobrenatural do Espírito Santo no coração do indivíduo. Ou seja, o Espírito Santo é quem proporciona o novo nascimento. Quando a pessoa aceita a Jesus como sendo ele seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, e essa aceitação é uma aceitação sincera, o resultado desta aceitação sincera, desta nova etapa na vida desta pessoa, é o novo nascimento. O novo nascimento, ele só pode ser produzido pelo Espírito Santo de Deus. É ele que opera o novo nascimento em nós. E é importante Jesus nos ensinar isso, porque ele fala no versículo 7, e é um versículo muito forte. Ele diz assim: necessário vos é nascer de novo. Irmãos, quando nós vamos ao dicionário, nós encontramos duas palavras muito parecidas, mas com sentidos muito diferentes, que é a palavra precisão e a palavra necessidade. Observe no texto bíblico do verso de número 7, que ele disse: Nicodemos, não fique surpreso, não fique maravilhado, por eu já te ter dito que é necessário. Ele não disse é preciso, ele disse é necessário nascer de novo. Vamos à diferença do que é precisão e do que é necessidade. Bom, precisão é uma coisa que você, como a própria expressão diz, precisa, mas consegue viver sem. Por exemplo, algumas pessoas aqui não têm carro, precisam de carro, mas vivem bem sem carro, não vivem? Algumas pessoas aqui precisam de um bom emprego, mas vivem sem emprego. Algumas pessoas aqui precisam de uma roupa, por exemplo, mas vivem também, se vivem sem roupa. Quando eu falo sem roupa, é ser aquela roupa dos sonhos. Então, tudo que você tem, que você precisa, mas sobrevive sem, isso é precisão. Contudo, necessidade é diferente. Necessidade é algo que você precisa ou necessita e não vive sem que tenha aquilo. É algo vital para a sobrevivência. Querem ver um exemplo? Deixa eu fazer um trocadilho melhor aqui. Por exemplo, você precisa de óculos, mas necessita do olho. Você precisa de roupa, mas necessita de corpo. Então, a
precisão é uma coisa que você precisa, mas você vive sem. Mas a necessidade não. A necessidade é uma coisa que você não consegue viver sem. É vital para você. E aí, voltamos para o texto. Jesus não disse para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ele não disse isso. Ele disse, é necessário. Ele está dizendo que é vital. Ele está dizendo que é imprescindível. Ele está dizendo que é importantíssimo. Ele está dizendo que se não nascer de novo, não tem nada a ver com Deus. Daí eu parto literalmente da crença, meus irmãos, que olhando nesta noite para vós outros aqui, que aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador das vossas vidas, eu acredito fielmente que eu estou falando para um povo que nasceu de novo da água e do Espírito. Porque se não nasceu de novo, então está fora do projeto. Mas tem um detalhe, deixe-me só voltar um pouquinho no que eu falei. Quando a pessoa aceita Jesus com sinceridade, se arrepende e crê no Evangelho, aí ele nasce de novo. Mas quando alguém vem para o Evangelho e não se arrepende e não crê como se deve crer no Evangelho, então ele não nasceu de novo. É claro que Jesus fala, inclusive na sua parábola do joio e do trigo, que tem uns que não nasceu de novo, que está entre nós. Mas nós iremos caracterizar um pouco aqui nesse texto, nessa leitura que fizemos, alguns aspectos relacionados a essa necessidade de nascer de novo. E nós iremos, na verdade, fazer uma autoanálise se nós realmente nascemos de novo ou se não nascemos de novo. Vamos então entender aqui por que é necessário o homem nascer de novo. Vamos lá. Primeiro, o novo nascimento é necessário para que o homem veja o reino de Deus. Na sua Bíblia, por favor, olhe para a sua Bíblia, versículo 3. O texto da nossa Bíblia vai nos dizer assim: Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, é necessário o homem nascer de novo para que ele veja o reino de Deus. Mas o que significa ver o reino de Deus? Significa dizer que o reino de Deus nesta terra, ele se manifesta através do poder de Deus. O reino de Deus aqui na terra se manifesta mediante as manifestações sobrenaturais do reino de Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos, ele disse o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é poder de Deus manifesto na terra. Jesus disse, se eu expulso os demônios, se eu curo os enfermos, se eu limpo os leprosos, é porque o reino de Deus tem chegado até vós. O reino de Deus aqui na terra, ele é visto através da manifestação do poder de Deus. É interessante ressaltarmos isto aqui, mas aquele que não é nascido de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Paulo disse em 2 Coríntios 4:4, ele disse assim, se o evangelho que eu prego está encoberto para alguns, está encoberto para os que se perdem, para os quais o príncipe deste mundo tenebroso cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, o ímpio não consegue ver a manifestação do reino de Deus. Querem ver um exemplo? Por exemplo, quando você pega alguém que não nasceu de novo e você fala assim, olha, na minha igreja tem milagre, sabe o que ele vai dizer? É mentira, é o pastor enganando os outros. Alguém diz assim, olha, eu vi Jesus ressuscitar, eu presenciei Jesus ressuscitando um morto, o irmão orou, Jesus ressuscitou. Ele vai dizer que nada, esse negócio de ressurreição foi para o passado, não existe mais hoje. Ou seja, você pode falar de um milagre poderoso para quem não nasceu de novo, ele não acredita porque ele não nasceu de novo. Mas quem nasceu de novo é diferente. O camarada pastor, o camarada irmão, ele pode até estar mentindo, dizendo assim, ó, eu vi Jesus ressuscitando um morto. Ele não viu, mas nós acreditamos. Por quê? Nós sabemos que Jesus Cristo ressuscita morto, Jesus Cristo cura enfermo, Jesus Cristo sara o doente, porque nós nascemos de novo e vemos o reino de Deus. Alguém
fala assim, Jesus batizou com o Espírito Santo. Que nada, esse negócio de batismo com o Espírito Santo é fanatismo. Por quê? Não nasceu de novo. Então não pode ver. Você pode esfregar o milagre na cara dele, ele não consegue enxergar. Ele sempre vai ser incrédulo com relação às coisas de Deus. O irmão está falando de milagre, o irmão está falando de bênção. Ele não consegue ver milagre, não consegue ver bênção, porque não nasceu de novo. Jesus falou, se não nascer de novo, não pode ver. Não ver o milagre, não ver a manifestação do reino. Mas os que nasceram de novo é diferente. Jesus disse no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 11, versículo 25 e 26, ele diz assim, Pai, graça te dou, porque tu não revelaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, mas revelaste aos pequenininhos, aos pequenos. Nicodemos era um sábio. Se você observar, por exemplo, aqui, Jesus fala no versículo de número 10 da sua Bíblia, Jesus fala para ele, tu és um mestre de Jerusalém, de Israel, e não sabe isto? Se você observar o versículo 1 da sua Bíblia, vai dizer assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Era um sábio, mas não via o reino. Ele pensava enxergar o reino, mas para isso ele precisava nascer de novo. Senão ele continuaria perdido nesse universo de coisas sobrenaturais. Então quando não nasce de novo, irmãos, o homem precisa nascer de novo para poder ver o reino, para poder ver o poder de Deus, para poder ver a manifestação do reino. Segundo, o homem deve nascer de novo, ou é necessário para que o homem nasça de novo, para que ele, segundo, entre no reino de Deus. Agora olhe para o versículo de número 5 da sua Bíblia. Versículo de número 5 da nossa Bíblia vai dizer assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, irmão, não pode entrar no reino. Sabe o que é entrar no reino aqui? É ser participante do reino na terra. Lembra do que eu falei? Não pode ver milagre, não pode ver ação sobrenatural. Mas quem nasceu de novo, não apenas vê, como também reproduz esses milagres. Também é reprodutor destes milagres. Aí diz aqui que quem entra no reino de Deus, meus amados irmãos, é participante. O capítulo de número 9 do Evangelho de Lucas, versículo 1, Jesus disse assim, quando Jesus enviou a missão dos 70, ele disse assim, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes, escorpiões. Ele vai falando, deixe-me ler esse texto com vocês aqui, porque ele é muito lindo. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1, diz assim, e convocando os 12 discípulos, deu-lhe autoridade e poder sobre os demônios, para curar enfermos, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Observe o texto. Os discípulos agora, irmãos, eles não apenas viam Jesus fazer milagre, que era o reino. Eles agora estavam fazendo milagre porque haviam entrado também dentro do reino. Quem nasce de novo, é necessário nascermos, se quisermos também termos poder e termos autoridade, se quisermos participar do reino de Deus, precisamos nascer de novo, porque quem não nasce de novo não pode fazer milagre, quem não nasce de novo não pode participar do reino, muito pelo contrário, em alguns casos vai até ficar olhando os milagres acontecerem, os feitos de Deus ocorrerem, mas não pode fazer nada. Mas quem nasce de novo é diferente. Você que está aqui nesta noite, que nasceu de novo, escute essa palavra de Deus que é individualmente para você. Você pode fazer milagres se você nasceu de novo, você pode curar enfermos se você nasceu de novo, você pode expulsar demônios se você nasceu de novo, porque você nasceu de novo, então você pode participar do reino de Deus na terra. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vi o nosso pastor falando aqui no domingo da irmã que recebeu uma cura e ficamos muito alegres com isso. E as curas, elas devem acontecer em nosso meio. Mas as curas só acontecerão quando nós exercermos o poder e a autoridade que nos foi dado como membros do reino de Deus, porque nascemos de novo.
Você que está nesse culto de oração e doutrina, eu quero que você entenda uma coisa, e não é bravata de pregador, é palavra de Deus. Deus lhe chamou para participar do reino. Não ache bonito apenas os outros fazerem. Queira fazer também. Não ache bonito Deus ser Deus na vida dos outros apenas. Queira que Deus seja Deus na sua vida também. Você nasceu de novo para fazer a diferença. Você nasceu de novo, você é participante deste reino. Então, em nome de Jesus, participe ativamente do reino. Exerça o poder, exerça a autoridade que Deus confiou a você. Porque você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você está dentro do reino. Esse reino é de poder. E se você está dentro do reino, você também tem autoridade e tem poder. Às vezes, irmãos, um dia desses, só contando como exemplo, um irmão estava me contando que ele estava em casa e de repente chegou lá um crente, chamando ele para expulsar um demônio. E ele foi, com a autoridade que Deus lhe confiou, expulsou o demônio. Mas ele saiu de lá pensando, como é que pode? O irmão tem 20 anos de crente que nem eu. Frequenta culto como eu. Ele não é pastor, ele é membro. Frequenta culto como eu e não teve coragem de expulsar um demônio. Não participa do reino. Tem que questionar, será que eu nasci de novo? Tem que questionar, porque está no texto, não estou inventando, olhe para a sua Bíblia. O versículo é o versículo 5, quem falou não foi ninguém, foi o Todo-Poderoso Jesus. Não foi nenhuma outra pessoa. Ele disse, se você nascer de novo, você entra no reino. Você participa das coisas do reino. Você começa a reproduzir os milagres que eu reproduzi. Você nasceu de novo. Então, se você nasceu de novo, em nome de Jesus, entenda que você tem poder. Você tem autoridade. Deus te confiou poder e autoridade para que você expulse demônio, ore por enfermo, faça milagres em nome de Jesus, porque você é um nascido de novo e está no reino de Deus, e o reino de Deus é poder. Em terceiro lugar, irmãos, é necessário ao homem nascer de novo, para que ele tenha uma nova natureza. Se vocês observarem aí na sua Bíblia, versículos de 6 a 8, iremos ler. Diz-nos assim. Capítulo 3, versículo de 6 a 8. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Verso 8 e último. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não se sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que está falando aqui? Quem é nascido do Espírito tem uma nova natureza. Que existem duas naturezas, está na sua Bíblia aí, que é a que está no versículo de número 6. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Por isso que é uma necessidade de nascermos de novo. Por quê? Como todo mundo aqui sabe, quando nós nascemos nascemos com a natureza humana, natureza adâmica. É a natureza pecaminosa. É aquela natureza que nos leva a fazer coisas que agradam a carne. Todo mundo nasceu com essa natureza. No entanto, nós precisamos saber lidar com essa natureza, para que essa natureza não destrua a nossa vida espiritual. Paulo, quando fala dessa natureza carnal citada por Jesus aqui, ele usa um termo do grego sarxis, que significa natureza caída, ou natureza carnal caída. Porque referindo-se à queda de Adão e Eva. Todos nós aqui, quando Paulo, só aproveitando o gancho, falando da natureza carnal ainda, quando Paulo vai falar lá em capítulo 6, lá de Romanos, ele fala o seguinte, que ele fala que com a mente ele queria servir a Deus, mas a sua natureza carnal lhe oprimia. Ele viu os membros dele guerreando contra ele. No meio da sua agonia, ele, lá no capítulo de número 8, versículo 1, ele diz assim, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele reconhece o seguinte, que ele não podia se render à sua natureza. Mas todos nós temos essa natureza. Nascemos com essa natureza, mas o capítulo 3 do livro de Colossenses está escrito assim, fazei morrer a vossa natureza carnal.
A natureza que opera nos vossos membros. Nós temos que lutar contra essa natureza. Para quê? Para podermos neutralizar essa natureza e agora assumirmos uma nova natureza. Que natureza é? A nascida do Espírito. É não ser dominado pela carne, mas sim pelo Espírito. Paulo escrevendo, nos ensinando, Paulo foi um homem muito cheio do Espírito Santo, ensinou muita coisa. No capítulo 5, lá de Gálatas, quando ele vai falar sobre obras da carne e frutos do Espírito, ele fala assim, não sabeis que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, para que vocês não façam aquilo que vocês querem? Aí ele vai falar o que é a obra da carne. Aí ele vai falar lá no capítulo 5, um monte de coisa, mas também vai falar sobre frutos do Espírito. Ou seja, o ser humano precisa nascer de novo para neutralizar as obras da carne. Porque quem é nascido da carne só faz coisa carnal. Tem prazer em beber, em fumar, em fazer coisa errada de todos os níveis que existem diante de Deus. É o prazer do cara, a natureza dele é carnal. Por que isso acontece? Porque não nasceu de novo, mas quando nasce de novo, passa a ter agora uma natureza espiritual. Uma natureza conduzida pelo Espírito. Quem conduz ele não é mais a carne dele, não. Quem conduz ele é o Espírito Santo. As tentações vêm, ele vence as tentações. As lutas vêm, ele passa por cima das lutas. A Bíblia diz que quando Jesus foi para o deserto, lá em Mateus 4, versículo 1, diz assim, e Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe por que Jesus não caiu na tentação ali? Não é porque apenas ele era Deus, porque ele estava humanizado também. Não apenas por isso, mas porque ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele estava materializado na carne, mas ele não era carnal. Ele era um homem espiritual, para mostrar a mim e a você, que apesar de nós estarmos materializados na carne, não precisamos ser carnal. Podemos estar na matéria, mas nós estamos vivendo em espírito. A nossa carne está morta, mas o nosso espírito está vivo. Então quem nasceu de novo, tem uma natureza nova. É por isso que você grita glória a Deus, grita aleluia, gosta de ir em festa de crente, gosta de jejuar, gosta de orar, porque você nasceu de novo. Isso é vida com Deus, é vida com Deus, é vida com Deus. Aleluia. E o carnal olha para nós e acha tudo isso loucura. Mas nós sabemos que não é loucura. Nós nós estamos materializados, vivemos na carne, mas a nossa vida não é na carne, é no espírito. Nós somos seres espirituais. Por quê? Porque nascemos de novo. Agora, quem não nasceu de novo, não tem vida no espírito, não. Quem não nasceu de novo, não tem vida no espírito. A vida dele é na carne. Aí Jesus falou aqui bem claro para nós. O que é nascido da carne é só carne e nada mais. Mas o que é nascido do Espírito, não. Ele é Espírito. Ele é espiritual. Agora vamos lá. Quarto e último lugar, meus irmãos. O novo nascimento é necessário para que o homem também tenha o conhecimento de Deus. Versículos de 10 a 13. Vamos ler, diz assim. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Testificamos do que vimos. Não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestes? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ou seja, Jesus está falando para Nicodemos o seguinte, Nicodemos, sabe por que você não entende o que eu estou falando para você? Sabe por que você não entende? Porque você não nasceu de novo. Aí Jesus fala para ele, olha, você é um mestre e não está entendendo o que eu estou falando. Você é um cara dotado de conhecimento, mas mesmo assim não está entendendo. Se eu estou falando para você de coisas terrestres, você não está entendendo, quer nascer de novo. Imagina se eu falar com você de coisas celestiais. O que Jesus está ensinando? Pegue o fio da meada. Só repetindo aqui o que eu já citei. Nicodemos, verso de número 10, era mestre. Nicodemos, verso de número 1, era príncipe.
Ele era um homem que nós poderíamos dizer assim, muito inteligente, só que era um homem com formação apenas religiosa e teológica. Era um religioso, é aquilo que alguns dias atrás o Espírito Santo usou para falar nesse altar. Tem gente que só é religioso, pratica o cristianismo religioso. Ele tem o conhecimento, mas o conhecimento das letras. Ele tem uma vivência, mas não uma vivência de espiritualidade, apenas de religiosidade. Então ele é apenas um indivíduo com formação apenas de conhecimento para as coisas terrestres. Ele não tem conhecimento das coisas celestes. Mas eu recito mais uma vez aquilo que Jesus falou. Mateus 11, 25, 26. Ele deu graças a Deus que Deus não revelou essas coisas aos sábios e entendidos, mas sim aos pequeninos. Deus revelou coisas às pessoas simples. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, ele fala o seguinte àqueles irmãos. 1 Coríntios capítulo de número 18, deixe-me folhear aqui, eu ia citar de cor, mas o texto é tão lindo que eu não quero nem perder o fio da meada. Capítulo de número 1 de 1 Coríntios, versículo de número 18, deixa eu encontrar aqui bem rapidinho. Diz assim a palavra de Deus, dentro desse quesito. Diz assim, vou ler o 17, diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que fomos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeu e loucura para gregos, mas para nós que somos chamados, tanto judeu quanto grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que a dos homens. Ou seja, a sabedoria dos homens aí fora, diante do que Deus tem para oferecer, é tudo loucura. Não adianta, meus irmãos, se o indivíduo não nasceu de novo, ele pode morrer vindo para o culto, ele pode morrer fazendo teologia, ele pode ser o que ele quiser, mas para entender os mistérios de Deus, é preciso nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito. Para terminar, o profeta Amós disse: conheçamos, Amós não, Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus se dá a partir do momento que a pessoa nasce de novo. Se não nascer de novo, meus irmãos, diante das lutas, diante das provas, diante das dificuldades se desvia, diante da tribulação se desvia, diante das lutas se desvia, mas quando nasce de novo é diferente, está com os olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Você que está aqui nesta noite, você que nasceu de novo, entenda, você está no reino de Deus, você é um crente poderoso, você que nasceu de Deus nesta noite, entenda, você tem uma natureza nova. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na sua vida. Você que nasceu de novo, entenda, Deus tem mistério do céu para revelar. Ele não vai revelar ao escriba, não vai revelar ao fariseu, vai revelar a você que está aí sentado, mesmo simples, mesmo humilde, pode não ter o maior grau de escolaridade, pode nem saber escrever o nome, mas quando Deus quer se manifestar, Ele busca você que nasceu da água e do Espírito. Mas se porventura há entre nós alguém que não se enquadra no perfil apresentado aqui por Cristo, deve questionar o seu nascimento. Se porventura há entre nós alguém que não vê os milagres de Deus, se porventura há entre nós alguém que não quer participar dos milagres de Deus, se porventura há entre nós alguém que não mortificou sua natureza carnal, se porventura há entre nós alguém que só se apoia no conhecimento humano, precisa questionar seu novo nascimento. Porque o novo nascimento tem como pauta isso aqui. Porque quando o homem nasce de novo,
ele vê o reino, ele entra no reino, tem uma nova natureza e tem os conhecimentos de Deus diante dos seus olhos. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma breve oração por você e dizer aos irmãos que é importante, meus irmãos, que nós venhamos nascer de novo. Se quisermos entrar no reino de Deus, se quisermos naquele grande dia ir morar no céu. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela tua santa e poderosa palavra que foi pregada nessa noite.